Olá, senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar tratando do tema Administração Financeira Orçamentária. Se você já estudou AFO alguma vez ou se você nunca viu e está vendo o primeiro contato agora, está tendo o seu primeiro contato, eu já digo que é muito complexo de estar ilustrando ela, tá bom? Porque é um assunto muito complexo que trata É um assunto complexo porque vai tratar de assuntos bem complexos também, que vai ser desdenhado tudo no mapa. Queria mostrar o mapa para vocês. Tem gente que vai achar grande, tem gente que acha pequeno. Ainda falta a parte de despesas. Vai ser incluída e vai ser inserida sim. Não esquenta, continua assistindo os vídeos que você vai ter todo com a base mapeada do AFO, beleza? Então, vamos começar encolhendo o nosso mapa mental. Se você nunca ouviu falar sobre o AFO, eu vou, nesse primeiro vídeo, falar sobre os tipos orçamentários e vou dar uma introdução do AFO. Vamos estar começando aqui. A princípio a gente vai começar tendo a noção do direito financeiro. O direito financeiro, ele é uma das peças muito importantes que o AFO tem, tá bom? Muita gente começa a estudar o AFO pela legislação, eu não recomendo isso. Porque se você for pegar uma legislação do AFO, você vai ter o AFO dentro de uma LRF, né, da Lei de Responsabilidade Financeira e Fiscal. Você vai ter ela dentro da CF, você vai ter a AFO dentro do direito financeiro, né, como eu já trouxe, abordei ele aqui. Você vai ter o AFO em emendas do Poder Executivo, você vai ter no direito administrativo partes do AFO, você vai ter lei complementar que trata sobre o AFO, como um exemplo dessa daqui, 4.320. Então, do jeito que eu vou introduzir o AFO para vocês, é do jeito que eu acho mais didático possível para te informar sem encher muito com informações complexas. Então, eu vou tentar sempre ser o mais didático, claro possível. E me desculpa se eu não consegui transmitir isso, mas é porque é um assunto bem complexo. Começando aqui no direito financeiro. O direito financeiro, para quem nunca ouviu falar, não tem problema, vamos começando. Direito financeiro é o ramo do direito público que tem por objetivo a atividade financeira do Estado. É o conjunto de normas e princípios que regularizam a AFE, a atividade financeira do Estado. Ou seja, a gente tem que o direito financeiro ele vai ditar as normas e os princípios para regular a atividade financeira do Estado. Para quem nunca ouviu falar da atividade financeira do Estado, tá aqui, ó. Atividade financeira do Estado abrange o estudo de quatro principais pontos, quatro tópicos principais de toda a atividade financeira do Estado. Primeiro, como o próprio nome já diz, né? A atividade de finanças do Estado vai cuidar de todo o dinheiro, vai cuidar do que quando o Estado compra, ele está realizando uma atividade financeira, quando o Estado ganha dinheiro através de tributos, ele está exercendo também uma atividade financeira. Então, a atividade financeira ela vai abranger esses quatro estudos aqui. O primeiro é gerir, o segundo é obter, gastar e criar. Bom, primeiro é o gerir do orçamento público. Isso aqui nada mais é do que o planejamento que o governo tem. Como eu estou falando, a atividade financeira do Estado ela é bem complexa, porque ela vai tratar de todo o dinheiro do Estado. Isso é bilhões, é muito dinheiro mesmo. E são para várias áreas distintas, né? A gente tem o Estado atuando na área da saúde, transporte, segurança. Então são áreas distintas, querendo ou não, para você tratar do rumo da atividade. Então, você precisa ter um ótimo gerenciamento, um ótimo plano. Esse plano aqui, quem vai abordar ele é o AFO também. Você precisa também obter uma receita, né? O Estado ele tem que ganhar dinheiro para conseguir fazer a sua atividade de Estado, para se manter como Estado. Então, qual que é a forma mais comum do Estado obter uma receita? São os impostos, ICMS, as contribuições que o Estado arrecada. Isso aqui é onde o Estado ganha o dinheiro. Faz parte também de uma atividade financeira. Depois o Estado vai lá e gasta, né? Quando ele faz uma licitação e contrata determinado serviço, ele está basicamente gastando, ele está dando o gasto público, tendo a despesa. Então, faz parte também da atividade financeira do Estado.
E a outra forma também é quando o Estado não tem esse dinheiro ou quando ele precisa criar um crédito, uma forma de financiamento do Estado, ele faz o crédito público. Então, qual que é a principal atividade financeira do Estado? É gerir, obter, gastar e criar. Agora perceba o que a atividade financeira do Estado tem em relação com o AFO. A AFO, se você prestar atenção no próprio nome, já fala Administração Financeira e Orçamentária. Esses 4 últimos pontos aqui faz parte da finança, do financeiro do Estado. Então, a parte financeira do Estado é o que? Obter, gastar e criar. Então, o AFO vai administrar essas finanças e ele também vai administrar o orçamento público, que é a parte de planejamento. Então, quando fala que AFO é uma matéria complexa, é porque ele já vai se referir a um material bem complexo. Por quê? Não é só criar, gastar, obter, gerir. Se você gere de uma maneira errada, você consegue falir um Estado. Então, é uma natureza bem complexa. Você trabalha com bilhões, você trabalha com muito dinheiro, você trabalha com várias áreas distintas, aonde o dinheiro público vai. Então, de fato, você administrar todas as finanças e ter ainda a administração do orçamento faz com que ela seja bem complexo. Então, quando você estiver estudando AFO, tenha em mente que a administração financeira orçamentária vai tratar destes assuntos aqui. Então, quando fala que o AFO tem um pouquinho de licitação, por quê? Porque é quando o Estado gasta. Quando você fala de imposto dentro de AFO, por quê? Por que você fala de imposto dentro do AFO? Porque é onde o Estado arrecada. Então, o AFO ele vai administrar todas as finanças e administrar o orçamento do Estado como um todo. Feito isso, a gente começou a ter a introdução do direito financeiro. O que é esse direito financeiro? É onde tem as normas e os princípios que regulam toda essa atividade aqui. Então, a grande parte da jurisprudência do AFO vem do direito financeiro. Então, quando fala de direito financeiro, a gente já se retoma em AFE. Então, acabamos de ver o primeiro tópico, que é o direito financeiro, e vamos dar uma olhada nas questões. Infelizmente, eu só consegui pegar uma para ter como base. Aqui, ó, ano 2016, Banca CESP, órgão FUB, vinculada à administração pública. A administração financeira do Estado é uma área de conhecimento aplicada que tem como foco específico e limitado a gestão corporativa de bancos públicos e estaduais. Primeiro, vamos desdenhar essa questão, vamos ver o que essa questão está pedindo para a gente. Quando você vê que um tema é bem complexo, você tem que pegar os pontos principais. Quais são eles? Vinculada à disciplina de administração, a administração financeira orçamentária do Estado. Aqui ele já chamou quem? A AFE, beleza. Falou da AFE e ela está vinculada à administração, ela está vinculada, olha aqui, ó, administração financeira orçamentária. A gente tem uma vinculação da AFE dentro de AFO. Então, AFO está sim vinculada à AFE. Até aqui a gente está certinho. Ó, é uma área de conhecimento aplicada, que tem foco específico e limitado. Específico e limitado. Tá vendo que o CESP está especificando, ele está deixando bem seleto. Você tem que tomar cuidado com essas pegadinhas. Foco específico e limitado corporativo, a gestão corporativa de bancos federais e estaduais. Foi isso aqui que a gente estava tratando? Não. Primeiro que o AFE, ela abrange o estudo principal do orçamento, da receita, da despesa e do crédito. Quem vai tratar da função corporativa de bancos federais e estaduais é outro ramo do direito, chamado direito econômico. Léo, eu precisava saber disso, do direito econômico, para resolver essa questão? Não. Só pelo fato de estar falando que a AFE ela faz o foco específico e limitado à gestão de bancos federais e estaduais, já marca como errado. Você não precisa saber que os bancos e os federais e estaduais são de gestão do direito econômico. Não precisa. Por quê? Porque você sabe que a AFE ela já vai abranger o estudo de gerir, obter, gastar e criar. Se não citou nenhum deles aqui, você já marca essa opção como errada. Por quê? O foco principal da AFE é esse, grava, AFE, gerir, obter, gastar e criar.
tudo que o Estado faz em sua atividade financeira, aonde ele gasta, quando ele recebe algo, quando ele cria um crédito, quando ele planeja a construção de um hospital, ele está fazendo o quê? Um orçamento, ele está fazendo um planejamento. Faz parte da atividade financeira do Estado? Faz sim. Acabamos de desenhar a nossa noção do direito financeiro. Agora a gente vai ver aonde que chamaram o AFO dentro da lei. O AFO ele tem um planejamento em cima dele, que é o próprio orçamento público. O orçamento público ele é bem complexo, porque, como eu já disse, ele vai tratar de muito dinheiro. E ele tem o seu chamamento dentro da CF, dentro da nossa Constituição Federal, que é um dos pilares muito importantes de AFO. Então, quando você vê AFO, você tem que estudar a 4.320 também. Bom, vamos dar uma olhada na 4.320. Agora, normas gerais do direito financeiro. Então, a Lei 4.320 ela foi criada em 64 e ela vai ditar sobre as normas gerais do direito financeiro. Aqui, a gente apresentou o direito financeiro e aqui a gente já está, conjunto de normas e princípios. Então, uma das normas do direito financeiro é essa lei aqui. Perceba que essa lei está até com o diamantinho aqui, que ela é uma lei muito valiosa e você tem que desdenhar ela também. Primeiro, você vamos ver a ordem cronológica dessa lei. Essa lei ela existiu bem antes da Constituição. Ela foi criada em 64, como está aqui, 4.320 de 64. Só que ela foi criada como uma lei ordinária e ela não era efetivamente utilizada em um orçamento. Então, ela era uma lei que estava mais jogada para o lado. Quando veio a CF ela se preocupou muito com o orçamento público. Ela falou que precisava de um bom orçamento público complexo, para não houver erros nesse orçamento. É claro, né? Se você tem um orçamento e tem um erro nesse orçamento, pode custar muito caro, pode custar inclusive a falência de um Estado. Se um Estado gasta mais do que ele arrecada, no futuro ele vai estar super endividado. Então, a CF já se preocupou com isso. Ela falou, olha, eu quero exigir uma lei complementar, então eu vou exigir que seja criada uma lei complementar e ela vai tratar do assunto do direito financeiro, que o direito financeiro trata da FE. Então ela falou, olha, eu preciso de alguém para tratar desses caras aqui, e eu preciso urgentemente. Então, logo de cara, já tinha essa lei 4.320, que ela ditava de algumas normas do direito financeiro, e ela foi aplicada sim. Então, a partir da CF de 88, essa lei aqui foi levada a sério. Então ela veio no artigo 165, inciso 9, que diz assim, cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA, da LDO e da LOA. Esses aqui são nossos instrumentos orçamentários. A gente vai estar desdenhando esses caras aqui dentro do orçamento. Então, de cara, perceba que a CF já falou, olha, eu preciso de uma lei que vai regulamentar sobre isso aqui tudo. O que ela vai ditar? Os prazos, o exercício financeiro, ela vai ditar a elaboração e a organização dos nossos planos, dos nossos instrumentos orçamentários. Então, perceba a importância dessa lei. Então, essa lei já vai tratar disso aqui tudo. Desculpa, eu tive que voltar, tá dando uma pausa aqui. Acabamos de ver sobre a lei 4.320. Acabamos de ver como é que o AFO já foi chamado dentro da Constituição. Então, a partir da CF, foi que o AFO foi levado a sério. Por quê? Porque o AFO vai administrar essas finanças e esse orçamento, que nada mais é do que essa lei, que vai estar sobre o PPA, que vai estar sobre o orçamento, que vai estar sobre a receita, sobre a despesa e sobre o crédito público. Acabamos de ver sobre as normas gerais do direito financeiro dentro da 4.320. Imprima essa lei e leia essa lei, vai ser de suma importância. Vamos agora entrar nos tipos orçamentários. Como eu estava dizendo, a AFE ela vai abranger o estudo de gerir, obter, gastar e criar. Essa aqui é a atividade do Estado como um todo, mas a atividade do Estado foi mudando no decorrer do tempo. Há 10 anos atrás, o Estado se comportava de um jeito referente à atividade financeira e hoje é diferente. Então, em decorrência dos anos, vai mudando o tipo de orçamento. E aconteceu mesmo com o Brasil. A gente vai ver desde o orçamento clássico, desde o orçamento primordial, primeiro orçamento do Brasil, até o orçamento atual.
Então, isso cai em prova sim e é de suma importância. A gente vai ter uma bateria exaustiva de questões em cima desse assunto. Vamos desdenhar ele agora. O primeiro que o Brasil teve, o primeiro orçamento para tratar da AFE, de toda essa AFE, foi o orçamento clássico tradicional. Foi o primeiro, o clássico ou tradicional, mesmo nome. Se aparecer na sua prova orçamento clássico, se aparecer orçamento tradicional, vai estar se referindo a esse cara aqui, beleza? Primeiro, dentro do orçamento clássico, o governo começou com uma falta de planejamento muito grande. Ele tratava o orçamento como um mero instrumento contábil e se baseava no orçamento do exercício anterior. Como assim um mero instrumento contábil? Perceba que está de vermelho, é muito importante. Como assim um mero instrumento contábil, Leandro? O que é um instrumento contábil? O Estado, vamos supor que você tem 30 mil reais e desses 30 mil reais você vai comprar um carro. Esse carro vai custar 30 mil reais também. O que vai acontecer? Você vai fazer a compra desse carro, vai transferir o dinheiro para o antigo dono vai mandar o documento para você, né? Vai passar o documento para o seu nome. O que aconteceu aqui? Aconteceu um instrumento contábil. Você tinha a sua receita, que era de 30 mil, e você gastou esses 30 mil com o carro. Então, o que o governo se preocupava? Olha, eu tenho aqui o meu dinheiro e eu tenho o limite que eu posso gastar, que é 30 mil, né? Vamos supor. E quando o governo faz isso, ele fala, olha, eu quero que o nosso orçamento seja só um instrumento contábil, eu quero o que você fez com esse dinheiro. Então, está dizendo aqui, ó, consta apenas a previsão de receitas e a fixação de despesa, ou seja, o que foi feito com aquele dinheiro. Ele não trata o planejamento em si, ele não fala que ele tem o dinheiro e no que ele precisa gastar, ele não pensa aonde que vai gastar o dinheiro. Ele vai tratar o orçamento como apenas aonde que ele gastou. Espero que vocês tenham entendido. Então, vai constar apenas a previsão de receitas e a fixação de despesas. E aqui a gente tem uma falha muito grande no orçamento, que é aqui, ó. O orçamento clássico, ele se baseava no orçamento do exercício anterior. Isso aqui é um erro muito fatal, porque se você se baseia em um orçamento do exercício anterior e o orçamento do exercício anterior está falho, tem uma grande falha nesse orçamento, o que acontece? Ele vai crescendo, vai virando um bolo orçamentário muito grande. Então, se você tem uma falha no orçamento e você repete ela em todos os orçamentos, você mantém essa falha e outra, você deixa a falha ainda maior. Então, o fato de se basear em um orçamento anterior, que era sem planejamento, um mero instrumento contábil, você tinha uma falha muito grande no orçamento. Então, perceba que o começo desse orçamento é muito precário. A gente tem uma organização muito falha. Consta apenas a previsão de receitas e a fixação de despesas. Depois temos que o orçamento clássico ele é voltado às necessidades do órgão público e entidade pública. Isso aqui é um adendo muito incorreto, porque a administração pública ela tem que servir à sociedade como um todo. Ela não é voltada somente às necessidades dos órgãos, ela precisava demonstrar uma preocupação. E o que o orçamento clássico fez? Ele demonstrava uma despreocupação do gestor com o atendimento das necessidades da população. Isso quer dizer que era um orçamento principalmente voltado às necessidades dos órgãos, se despreocupava com a população, que era um mero instrumento contábil e somente previa as receitas e fixava as despesas. Somente. Então, não tinha um planejamento. Era, eu tenho 30 milhões, o que eu fiz com esses 30 milhões? Era como se fosse o seu extrato bancário. Você gastou com aquilo, você gastou com aquilo, aonde eu gastei. Era só para mostrar quanto que tinha e aonde gastou. Não tinha planejamento nenhum. E tem um adendo aqui dizendo que prevalece o aspecto jurídico, o aspecto econômico. Ou seja, na construção de um hospital, vamos supor que o Poder Executivo quer fazer a construção de um hospital. Ele começa. Só que quando ele começa, o certo seria mostrar um orçamento preliminar, falando qual que seria o valor desse hospital quando estivesse finalizado. Mas não, ele só começavam as obras e tinha um grande gasto público, né? Tinha uma grande despesa em cima daquele hospital e o valor final dele só era colocado quando acabava. Então, olha, eu comecei esse hospital e esse hospital custou 400 milhões. Esses 400 milhões já entra só na fixação das despesas. Ele fala, olha, eu quero que você fale que você gastou 400 milhões com um hospital. Então, você não tinha um planejamento em cima, você não planejava o orçamento,
você só começava as construções, e aqui tinha muitas construções de estradas que levavam a caminho nenhum, né? Tinha muita construções de escolas que na verdade não tinha nem estudante para estudar nessa escola, porque realmente era uma despreocupação muito extrema e o povo só queria construir, né? Foi o começo do Brasil e é um orçamento falho, sim, só que ele foi se aprimorando. Quando ele se aprimorou, ele se tornou um orçamento de desempenho. Ele tinha todas essas atribuições aqui. Só que ele mudava um pouco. Ele falava, olha, agora a gente tem que ter o foco nos resultados. O que o governo está fazendo? E um instrumento contábil, ele vinha depois. Ó. O objeto do gasto fica em segundo plano. O que seria o objeto do gasto? Era um instrumento contábil. Você gastou 400 mil naquele hospital, beleza. Aquele foi o objeto do gasto. 400 mil foi gastado em um hospital, o objeto. Só que agora ele tinha os focos e resultados também. O orçamento, além de prever o objeto gasto, ele tinha que ter o foco nos resultados. O que o governo está fazendo? Por que o governo está fazendo isso? Isso aqui já é um planejamento preliminar. E aqui começou a ocorrer as metas e o governo começou a setar metas, né? Então, em determinado período vão ser construídos tantos hospitais, vão ser construídos tantas rodovias, vão ser reconstruídos tanta sede pública. Então, a gente tinha uns focos no resultado, mas ainda tinha um déficit muito grande. Por quê? Porque ainda era desvinculado esse planejamento aqui com o orçamento real. Então, ele tinha um foco nos resultados, sim, tinha um planejamento em cima, só que tinha uma desvinculação entre esse planejamento e esse orçamento, que é o quê? A inexistência de um instrumento de planejamento de ação do governo vinculado à LOA. Isso aqui é uma deficiência. Hoje a gente não tem mais essa deficiência porque a gente tem o nosso PPA. O PPA ele vai servir como um instrumento que vai servir para juntar o planejamento e o orçamento em si. Ela é uma esfera tática. A gente vai ver isso mais para frente aqui dentro de orçamento público federal. Desdenhamos aqui o nosso orçamento de desempenho, que é uma evolução do clássico e que trouxe esses principais pontos. O governo deixou de apenas ser um mero instrumento contábil, colocou um planejamento, sim, só colocou um planejamento um pouco falho, né? Mudou a sua logística de governo para ter um foco nos resultados, no que o governo está fazendo. Ele está começando a se preocupar. E outra, ele está tendo uma economia de custos ou insumos. Como assim? Parou de construir hospital sem limite, sem limite de preço, parou de construir as coisas sem ter um planejamento, um pouco, né, desse planejamento. Então, teve sim uma economia de gastos e insumos. Por quê? Claro, né? Começava a construção desse hospital, era desviado muito dinheiro e quando terminava esse hospital estava muito caro. Quando começou a ter um planejamento, o começo de um planejamento, já começou a ter uma economia de custos e insumos. Acabamos de desenhar o orçamento de desempenho, agora a gente vai para o próximo, que é um orçamento melhorado dos dois. Então é a evolução, o orçamento clássico. O desempenho é a evolução do clássico e o nosso próximo, que é o programa, é a evolução do desempenho, que é principalmente o atual do Brasil. Tanto que eu coloquei até o carinha aqui, que botou a bandeira. É o atual no Brasil, o orçamento programa está sendo em uso até hoje. Primeiro, a gente vai ter que o orçamento programa ele vai ter um foco na qualidade. O governo agora quer qualidade dentro do seu orçamento. Ele foi introduzido em 1964 pela Lei 4.320, como eu disse aqui em cima, né? A 4.320, ó, o orçamento programa, ele existia bem antigamente. Só que ele foi efetivado em 1998 pelo decreto 2.829. Então, em 98 foi efetivado o orçamento programa. Dentro do orçamento programa vai ocorrer o planejamento e o orçamento de forma conjunta e vinculada. Ou seja, a gente parou de desvincular o orçamento e o planejamento e eles passaram a ser uma peça única. Ou seja, é primordial que o planejamento seja vinculado ao orçamento. Agora, o governo parou de ser uma peça contábil. Agora, esse orçamento não é mais uma peça contábil. Por quê? Porque ele tem o planejamento em si. Temos como principal objetivo o planejamento. Deixa eu colocar aqui abaixo, né? Então, não é mais um plano contábil. Agora, tem como o principal objetivo o planejamento. Então, falou de orçamento programa, principal objetivo dele é o planejamento.
Na elaboração do orçamento são considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício. Ou seja, nesse orçamento aqui eu quero tudo, eu não quero nada omisso. Ou seja, tudo que o governo gastar vai estar presente neste orçamento. Se gastou algo que está fora do orçamento, você está praticando um crime de irresponsabilidade, né? Então, o orçamento já chegou e falou, olha, tudo que o governo gastar vai ficar dentro aqui. Tudo relativo à AFE vai ter que ser sim considerada, vai ter que estar presente dentro do orçamento. Se não estiver presente, está errado. Agora, o governo vai falar também que a gente vai estabelecer os objetivos e as metas. São aqueles famosos partido político, né? Quando o presidente entra, ele vai falando seus objetivos, as metas. Eu vou abrir concurso para tal órgão, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu vou criar tantos hospitais. Isso aqui também faz parte de um orçamento, porque faz parte do planejamento desse presidente. O presidente está se planejando, está estabelecendo objetivos e metas. Então, aonde que vai estar de fato esses objetivos e metas? Dentro do orçamento programa. Agora o governo também vai ter a previsão dos custos. Ele vai falar, olha, nada de construção sem uma previsão de custos. Então, sempre o governo vai trabalhar com a previsão de custos. E para evitar que um hospital comece com uma previsão de 400 milhões e termine com 600 milhões, ele vai falar, olha, eu preciso de um indicador para acompanhar os resultados e padronizar essa medição, essa previsão desses custos. Então, quando o governo tem um erro, né, começa a construção de hospital e esse hospital com uma previsão de 400 milhões e termina ele com 600 milhões, o governo vai falar, olha, aqui tem um erro e eu preciso indicar e acompanhar esses resultados e eu preciso padronizar essa medida para as futuras construções. Então, sempre que o governo vê que tem um erro, ele vai tentar consertar. Isto para preservar a saúde do nosso orçamento. Perceberam que estão tomando todo o cuidado necessário para o orçamento brasileiro? Agora, o próximo, o aspecto econômico prevalece sobre o jurídico. Aqui no orçamento tradicional, a gente tinha que prevalecer o aspecto jurídico ao econômico. Aqui já é o contrário, o aspecto econômico vem primeiro, prevalece. Na CF de 88, implantou definitivamente o orçamento programa no Brasil, ao estabelecer a normatização da matéria orçamentária pelo PPA, LDO e LUA, ficando evidente o extremo zelo do Constituinte para o planejamento da ação do governo. Então, na CF de 88, que foi implementado definitivamente o orçamento programa no Brasil. Então, quando que foi implementado definitivamente? Na CF de 88. Quando que foi efetivado? Em 98. Quando que foi introduzido? Em 64. Essas datas aqui, elas não são muito importantes em prova, eu vou assumir para você já de quebra isso, mas é muito importante você ter essa ordem cronológica para você entender as mudanças que tiveram no Brasil, tudo que veio desdenhando em si. Agora, a gente tem outro orçamento, que esse daqui não apareceu no Brasil. Ele é um orçamento base zero. Por que que ele está dentro deste mapa? Por que que ele está dentro dos tipos orçamentários? Porque cai muito em concurso. A gente vai estar vendo, quando começar a resolver as questões, já já a gente vai para nossas baterias de questões, e vai aparecer muito esse base zero. Esse base zero aconteceu nos Estados Unidos e não acontece mais porque é um orçamento muito falho. O orçamento base zero, como o próprio nome já diz, ele vai pedir o detalhamento justificado de todas as despesas a cada ano, como se cada item fosse uma nova iniciativa do governo, ou seja, todo ano o governo não vai se basear em orçamento nenhum, ele vai criar o seu próprio orçamento. Só que isso é muito difícil, porque o orçamento é muito grande, então justificar todas as despesas novamente é muito falho, você vai gastar muito para fazer esse orçamento. E depois, cada item da despesa cada item de despesa considerada como sendo uma nova iniciativa de despesa. Então, quando você tem uma despesa de funcionário, por exemplo, o pagamento dos funcionários do Tribunal de Contas, cada ano você vai refazer isso. Então, perceba que você tem ainda que refazer o que já está sendo feito. Isso aqui demora mais ainda no orçamento. Então, o base zero realmente vai fazer isso, vai excluir tudo. Tudo que tinha de orçamento você esquece, você vai refazer um novo do zero. Orçamento base zero, lembra desse nome. Não há compromisso com qualquer dotação inicial. Sim, se eu peguei
tudo que eu tinha de dotação e apaguei, logo eu tenho que começar do zero. Não tem como haver compromisso com qualquer dotação inicial. Dentro do orçamento base zero, também não há direito adquirido com relação ao orçamento anterior. O orçamento anterior foi-se pro lixo, você faz um novo. E também não utiliza o ano anterior como base para o valor inicial mínimo. Realmente você começa tudo do zero. E por começar tudo do zero, esse orçamento é muito falho, ele deixa várias lacunas. A administração ela pode sim ter muitos erros, e isso aqui pode falir o Estado se o governo escolhe o orçamento errado. Então o orçamento base zero ele foi abolido, está presente no mapa porque é primordial para as questões. Então guarda o orçamento base zero. Agora, a gente viu os orçamentos principais. Esses dois, orçamento participativo e incremental, eles são... esse incremental, como o próprio nome já diz, para incrementar o orçamento programa moderno, que é o inserido no Brasil atual, que é o atual no Brasil. E o orçamento participativo, ele também pode ser incrementado no orçamento programa. Então, não são orçamentos distintos, não são orçamentos únicos, que o orçamento participativo vai excluir o orçamento programa, não. O orçamento participativo inclui-se também no orçamento programa, pode ser incluído. Vamos ver qual que é os principais tópicos do orçamento participativo. Dentro do orçamento participativo, eu tenho que a participação da população em demandas sociais. Eu tenho também a alocação de recursos de forma eficiente e eficaz, conforme as demandas sociais no processo da elaboração do orçamento. Então, a sociedade ela participa, ela fala, ela demanda o que ela quer na hora de elaborar o seu orçamento. Dentro também tem que o exercício da cidadania. A cidadania ela acontece sim, né? O cidadão acaba tendo o seu exercício dentro do governo. Por isso que o orçamento participativo acontece também nos dias atuais. É o orçamento participativo. Só que tem um adendo. Primeiro, ele não vai garantir a execução das decisões do executivo, ou seja, mesmo a sociedade tendo a sua demanda, é como se fosse um pitaco. O governo ele vai ter aquilo como uma sugestão. Então, ele não vai garantir nada da execução, porque quem faz isso, quem faz a garantia de execução é o Poder Executivo, porque ele mesmo executa. Então, quem executa que vai ter essas decisões. E também o orçamento participativo ele vem por meio de lideranças, audiências públicas ou por outras formas de consulta direta. Então, essas aqui são as formas que o orçamento participativo está presente dentro do nosso orçamento programa. Então, quando o governo faz uma audiência pública, faz uma consulta direta à sociedade, ele está usando do orçamento participativo. Então, é muito famoso também ele ser usado em municípios, né? Os municípios aderem muito ao orçamento participativo. E aqui tem um adendo, ele não se opõe ao orçamento programa e também não possui uma metodologia única, ou seja, ele não é contra o orçamento programa e ele não é único. Só com o orçamento participativo a gente não consegue ter o orçamento do governo. Ou seja, ele vai complementar o orçamento programa sim. Ele não vai se opor e ele não tem uma metodologia única. O orçamento participativo não substitui o poder público, mas o complementa. Como eu falei, o orçamento participativo, a população dá apenas uma sugestão. Ela não vai substituir o poder público, ela não vai interferir na execução e nas decisões do poder executivo. Então, o orçamento participativo é o quê? A população participa, só que a decisão final é do poder público. Vimos agora o orçamento participativo, agora vamos partir para o incremental. Dentro do orçamento incremental, onde vai sendo realizado ajustes marginais nos seus itens de receita e de despesa. E dentro do incremental, a gente vai relacionando com modelos de orçamento tradicional ou clássico. Ele é mais relacionado com o modelo tradicional ou clássico. Como assim? Quando a gente tinha esse orçamento incremental, ele não é muito usado, ele é usado sim no orçamento programa, só que ele era muito usado no orçamento tradicional. Por quê? Quando foi criado o orçamento clássico, ele falou que, olha, eu tenho que basear o meu orçamento no exercício anterior. Então, ele pegava o orçamento do exercício anterior e usava o orçamento incremental. Para quê? Para incrementar esse orçamento. Como que ele incrementava? Ele fazia os reajustes, ele pegava o orçamento do ano anterior, fazia esses ajustes nos seus itens de receita e despesa, ajustes marginais,
juros, se o preço cresceu, se o preço subiu, se o preço baixou, ele vai realizando esses ajustes. Então, era muito usado, nem tudo clássico. É utilizado também no moderno, só que pouco, né? Porque é um orçamento bem primordial, bem clássico. Acabamos de ver um pouquinho do orçamento tradicional, um pouquinho do orçamento participativo, do base zero, do programa. Agora a gente vai para nossas baterias de questões. Primeiro vamos ver as dos tipos orçamentários existentes. Abrindo aqui. 2016, Banca CESP, TCE. Além de ser aumentar aqui para vocês. Além de ser um dos instrumentos de gestão mais antigos da administração pública, o orçamento público é um conceito estático cujas funções têm permanecido inalteradas desde a sua criação. Vamos, utilizando a nossa técnica de leitura de questões, ver o que a banca quer. Então, além de ser um instrumento de gestão mais antigo da administração, o orçamento público, está tratando do orçamento público, os tipos de orçamento público. Além de ser o mais antigo da administração, sim, a gente tem o orçamento clássico sendo um antigo também. É um conceito estático cujas funções têm permanecido inalteradas. A gente acabou de ver que o orçamento passou de mudanças, passou por muitas mudanças até chegar ao seu atual. Então, se a banca chega e fala que o orçamento público como um todo, o orçamento como um todo do Brasil, ele é estático e ele não teve mudanças, essa alternativa está errada. A gente acabou de ver que tem todas as mudanças até a chegada do orçamento atual, o orçamento programa, o orçamento que está moderno. Infelizmente a gente só teve uma questão desse assunto. Agora vamos para o orçamento clássico e tradicional. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Tá no 12. Aqui, a 2020 CESP, MPE, Ceará. A técnica orçamentária do orçamento clássico ou tradicional caracteriza-se... orçamento clássico ou tradicional. A banca está querendo falar desse cara aqui. Caracteriza-se por uma acentuada preocupação com os atendimentos da sociedade. Você está dizendo que o orçamento clássico, quando ele foi inserido no Brasil, ele fez o quê? Ele era voltado às necessidades dos órgãos e ele demonstrava uma despreocupação com a população. Então, quando a questão chega e fala preocupação com atendimentos da necessidade da coletividade, da população, o item está errado. Próxima questão, CESP 2016 TCE. A técnica orçamentária na qual a estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis da gestão é a do orçamento tradicional. Sim, está dizendo que o orçamento clássico tradicional ele era um mero instrumento contábil. Então, ênfase aos aspectos contábeis. Sim, está tratando de um tema que foi visto no mapa, que está inserido no mapa, que agora você viu que está certo. Próxima questão, 2016, CESP, TCE também. Se eu não me engano, é a mesma prova. O foco primordial do orçamento tradicional é o detalhamento das despesas e não o atendimento da sociedade ou aos objetivos que motivam a elaboração do orçamento. Ou seja, o orçamento não tinha um planejamento, né? E ela está falando aqui também que o foco primordial era o detalhamento da despesa. Sim. O que eu tinha no orçamento clássico tradicional? Que ele era um instrumento contábil, que nesse instrumento contábil só tinha o quê? O dinheiro e o que eu fiz com o dinheiro, aonde eu gastei, o detalhamento da despesa, a despesa em si, como ela sendo um objeto. Então, essa alternativa está certa porque ela basicamente resumiu o nosso orçamento clássico. Feito isso, vamos ao orçamento programa, onde tem mais bateria de questões relacionadas ao tema. Começando aqui, 2019, PGE. Órgão PGE, a banca ela sempre vai ser CESP, beleza? Eu vou parar de falar banca CESP, porque senão toda questão eu vou ter que ficar falando. Na elaboração do orçamento programa, são considerados todos os custos do programa, subtraindo-se aqueles que extrapolam o exercício financeiro. Não, no orçamento programa ele falou, olha, eu quero tudo, e se não botar tudo, tá errado. Na elaboração do orçamento são considerados todos os custos, inclusive os que extrapolam o exercício financeiro. Gente,
Questão do PGE 2019, tá difícil? Não tá difícil. Se você estudou, se você chegou até aqui, você já consegue resolver uma questão da PGE. E você já fala que tá errado. Por quê? Porque sim, tem que ter tudo, incluindo aqueles que extrapolam o exercício financeiro. O que é o exercício financeiro? No Brasil, o exercício financeiro ele é comparado ao exercício civil. Então, é como se fosse um ano civil, né? Um ano de vida. O mesmo ano de vida é o exercício financeiro. Então, mesmo que dentro do orçamento seja inserido um programa que vá além de um ano, ele vai ser inserido sim dentro do nosso orçamento. Tudo que o governo gastar tem que estar presente no orçamento programa. Ano 2019, órgão STM. Os programas executados de acordo com as técnicas do orçamento programa devem ser zerados ao final de cada exercício financeiro, a fim de que os órgãos públicos sejam obrigados a demonstrar os custos e benefícios de cada programa, sob pena de descontinuidade do programa. Primeiro, isso aqui está errado. Por quê? Ele está falando do orçamento, ele está dando o nome de orçamento programa e está explicando realmente o orçamento base zero. Então, a banca ela pegou o conceito de orçamento do base zero e falou que era do programa. Se ligou nesse pega? Então, quando ela faz isso, você marca a alternativa incorreta, porque o orçamento programa ele não zera nada. Quem zera é o orçamento base zero. Feito isso, respondemos essa questão como errada. Vamos para a próxima. Continuando agora, vamos para a próxima questão. Ano 2018. O objetivo principal do orçamento público moderno é mostrar à sociedade a natureza do gasto governamental. Bom, ele está dizendo que é o objetivo principal. Não, está errado. O objetivo principal do orçamento público, do orçamento moderno, toda vez que está se referindo ao orçamento programa, ou está falando que é orçamento moderno, é a mesma coisa, o orçamento programa e o moderno. Está se referindo sempre a esse cara aqui. Então, mostrar à sociedade a natureza do gasto governamental? Não. O principal objetivo, tem como principal objetivo o orçamento, o planejamento. Então, alternativa incorreta. Quem tem esta qualidade aqui é nada mais nada menos que o nosso orçamento tradicional, o primeiro orçamento, porque ele tinha que falar que aonde que estava sendo gasto a despesa, a natureza do gasto. O orçamento programa faz isso? Faz. Ele mostra a natureza do gasto? Mostra sim, né? Porque faz parte do seu orçamento. Mas o que está errado nessa questão? Está errado em dizer que é o principal objetivo dele. O principal objetivo do orçamento programa não é mostrar os gastos da sociedade, e sim planejar, e sim orçar, sim ter uma administração em cima desse orçamento. Esse que é o principal objetivo. Alternativa incorreta por este comentário que eu fiz. Ano 2019, SLUDF. No orçamento programa, o aspecto jurídico do orçamento sobrepõe-se ao aspecto econômico. Não. Toda vez que você vê que está se tratando do orçamento programa, você coloca sempre o aspecto econômico na frente. Quando você pensar em orçamento programa, você já pensa no orçamento num aspecto econômico. Então, no orçamento programa, o aspecto econômico prevalece sobre o jurídico. Aqui, ele está dando uma qualidade que é própria de quem? Do orçamento clássico, nele que o aspecto jurídico sobrepõe-se ao econômico. Então, a alternativa está incorreta. Ano 2018, MPE. A Constituição Federal de 1988 consolidou a adoção do orçamento programa ao vincular o processo orçamentário ao PPA, à LDO. Sim, ele não falou a LOA, ele não falou aqui a LOA, né? Muita gente marcaria incorreto por não ter falado da LOA, mas ele não falou que era somente esses dois. Ele só deu exemplo de dois. E não deixa de estar errado, a alternativa está certa sim. Tanto que a gente viu aqui em cima, ó, lá na CF, ela já falou, cabe à lei complementar dispor sobre o PPA, o plano plurianual, dispor sobre a LDO e dispor sobre a LOA. Né? A LDO, Lei de Direitos Orçamentárias, e dispor sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Só que ele não chutou a LOA aqui, mas não deixou de ser incorreta, como a gente viu. Então, a alternativa está certa. Consolidou a adoção do programa? Consolidou na CF de
88. Alternativa certa. Vamos para a próxima. 2018 CESP MPE, Piauí. Uma das características do orçamento programa consiste na necessidade de justificar todos os programas cada vez que se inicia um novo ciclo. Errado. Vemos aqui novamente outra qualidade que é do orçamento base zero. Então, veja o que o CESP está fazendo. Ele sempre está jogando a qualidade que é do orçamento programa para outros, ou está falando que a qualidade de outros é do orçamento programa. Pegaram que a principal lógica da banca em tipos orçamentários, você sempre vai ter esse pega. Jogar a qualidade que é de um para outro. Então você tem que ter em mente todas, tem que ter uma noção clara do que o orçamento tradicional faz, do que é um orçamento de desempenho, do que é um orçamento programa, do orçamento base zero, que eu falei que ele não foi implementado no Brasil, mas ele está sendo usado nas questões, sim, a gente está desdenhando questões em base nele, e acabamos de ver essa, que foi incorreta. Vamos agora, a próxima é 2018 MPE, o orçamento programa, que é o orçamento público, no qual consta apenas a previsão de receitas e a fixação de despesas, constitui uma peça meramente contábil, financeira, sem nenhum planejamento de ação do governo, voltada preferencialmente às necessidades dos órgãos públicos. Isso aqui está errado. Por quê? É uma característica do orçamento tradicional, e ele chegou e falou que era do programa, então está errado. Se tivesse aqui com o orçamento clássico, que é o orçamento público, no qual consta apenas de previsão de despesas e a fixação de despesas, isso aqui estava certo. Então, pegou a qualidade do orçamento clássico e jogou falando que é do orçamento programa, orçamento moderno. Então, alternativa incorreta. Vamos para a próxima questão. Polícia Federal, 2018. A modalidade orçamentária atualmente em uso pelos entes públicos brasileiros é uma evolução do orçamento de desempenho. Opa, aqui ele não falou do orçamento programa, ele falou que uma modalidade atual no Brasil. Quando fala que é a modalidade orçamentária atual, você tem que ter em mente que ele está falando do programa. E quando ele fala que o orçamento programa ele é uma evolução do orçamento de desempenho, ele está certo sim. A gente acabou de ver que está na ordem também cronológica. O primeiro, que é o orçamento clássico, foi evoluído e virou de desempenho, e o de desempenho foi evoluído e virou orçamento programa. Alternativa certa. Veja que é uma banca, que é um órgão da Polícia Federal. Perceba que não é um assunto tão complexo. Mesmo em provas muito difíceis, o AFO ele vem sendo abordado de maneira básica também. A gente vai ter questões básicas e questões muito difíceis acerca de AFO. Perceba que apenas que com esse começo que a gente fez, a gente já consegue resolver questões da Polícia Federal. Vamos para a próxima questão de 2018, no CESP GCM de João Pessoa. O orçamento programa consiste no processo de elaboração de orçamentos que exige dos gestores a cada novo ciclo a justificativa detalhada dos recursos solicitados. Gente, a gente acabou de ver essa questão, só que de outra forma, ela vestiu outra face, né? Ela trata de um mesmo assunto, que o que ela fez? Pegou o orçamento programa e falou que era de característica do orçamento base zero. O orçamento base zero é que ele vai ter um processo na elaboração que exige dos gestores a cada novo exercício a justificativa detalhada dos recursos solicitados. Então, pegou a característica do base zero e falou que era do orçamento programa. Alternativa errada. Ano 2017, Banca CESP, CIDF, estou falando Banca CESP, né? A técnica orçamentária do orçamento programa é aquela cuja ênfase reside no controle contábil do gasto em si, não se preocupando com os objetivos econômicos e sociais do gasto público. Errado. A gente tem no orçamento programa uma ênfase no planejamento, beleza? Então, cuja aquela ênfase reside no controle contábil, não tem um controle contábil. O controle contábil nada mais é do que um reflexo do que acontece, do planejamento, é claro, né? Mesmo o Estado tendo
o planejamento, o plano contábil vai existir sim, só que é depois do planejamento, né? É aonde que o Estado vai estar gastando, para depois falar o objeto do gasto. Então, ele está falando que de uma qualidade que é do orçamento tradicional, orçamento clássico. Ele está falando aqui, ó, não se preocupando com as demandas econômicas e sociais do gasto público, não, ele se preocupa muito com estes pontos, tanto que a gente acabou de desenhar que tudo isso aqui é relativo à sociedade também. Você percebe que o orçamento mudou, ele parou de ser em vista do órgão público e passou a ser como um todo da sociedade, passou passou a ter uma autossaúde, ele passou a rever o que ele estava fazendo de errado. A cada novo ciclo orçamentário, ele vai tentando se aprimorar. Então, está errado. Questão 2017, órgão CEDF, alternativa incorreta. Ano 2016, Banca CESP, órgão FUB. O orçamento-programa detalha as despesas e a atividade programática de um ente estatal, incluindo minimamente os objetivos e propósitos da instituição em questão, os programas necessários para o atingimento desse objetivo, os custos programáticos e as medidas de desempenho. Sim, o orçamento-programa ele vai tratar de forma detalhada tudo que é relativo à atividade financeira do Estado. Então, se ele está falando aqui que ele tem que detalhar o objetivo principal de uma instituição, os programas necessários para o atingimento desses objetivos, e ele está falando dos custos desse objetivo e depois a medida de desempenho desse objetivo, ele está tratando sim da AFE, que é onde o governo gasta, quando o governo recebe, quando ele faz esse objetivo, quando ele retoma esse objetivo, ele analisa se esse objetivo estava certo, ele faz uma medida de desempenho atrás desse programa. Alternativa correta. Vamos à próxima, orçamento participativo. Ano 2020, MPE, Ceará. No Brasil, por meio do orçamento participativo, a população pode definir de forma flexível onde será alocada a maior parte do recurso orçamentário. É errado. Primeiro, a população ela participa, né, das decisões, né, no orçamento participativo. Ela participa dando seu pitaco, só que a decisão final ela é do poder público. E aqui está falando que é a população que vai definir onde será alocada a maior parte do recurso. Não, o poder público é quem decide. A população ela só dá o pitaco. Então, alternativa errada. 2018, MPE, Piauí. O orçamento participativo contempla a participação da população no processo decisório por meio de lideranças ou de audiências públicas. Sim, a gente vai contemplar a participação da população. Está dizendo aqui, ó, por meio de lideranças, como é que ocorre? Lideranças, audiências ou outras formas de consultas. Ou outras formas de consultas diretas à sociedade. Alternativa certinha, né? Deu um resumo completo do orçamento participativo. Desculpa, pessoal, tive que dar outra pausa. Vamos para a questão de 2017 TCE. O orçamento participativo é fundamentado na discussão de prioridades com a população organizada, por isso se contrapõe ao orçamento-programa. Primeiro, já podemos marcar errado, né? Que a gente viu até agora que o orçamento participativo ele não se contrapõe a ninguém, ele se complementa. Tá aqui, ó. Ele não se opõe ao orçamento-programa e não possui metodologia única. Então, já marcamos a alternativa errada e nem precisamos mais namorar com essa questão, já manda ela pro lixo. Ano 2017, TCI, o orçamento participativo é uma técnica orçamentária caracterizada pela participação da sociedade em substituição ao poder público. Opa, tá dizendo que o orçamento participativo vai substituir a decisão do poder público? Não, né, cara? Já marcamos essa questão como errada e também nem damos importância a ela. Quando você vê uma coisa que já está exorbitantemente errado, você já pode estar marcando como errado, porque o resto vai ser encheção de linguiça. Então, acabamos de ver sobre o nosso orçamento participativo. Vamos partir para o orçamento incremental agora. Somente uma questão, ano 2018, STM. O orçamento incremental tem como base as receitas e despesas ocorridas no período anterior,
sobre as quais serão feitos ajustes marginais. Sim, a gente falou que ele é muito usado no orçamento tradicional, e o orçamento tradicional faz isso também. Ele vai pegar o orçamento do exercício anterior e vai fazer seus ajustes marginais. Alternativa correta, o orçamento incremental, resumiu, né? O orçamento incremental, que é bem pequenininho, teve no máximo 2 anotações referentes a ele, que você já consegue resolver questões de concursos públicos relacionados à AFO. Feito isso, terminamos a nossa introdução. Você começou a entender um pouco da administração financeira, você entendeu as funções, do que ela vai abordar no seu assunto, você entendeu como é que está sendo o controle no Brasil, como é que aconteceu os tipos orçamentários, a história, a cronologia dos atos que aconteceu no Brasil em meio ao seu orçamento. Na próxima aula a gente vai ver também o orçamento público federal e depois os créditos adicionais. Os créditos adicionais eu deixei por último. Tem muita gente que começa a falar sobre AFO, já começa a falar de créditos adicionais, de despesa de capital, despesa corrente, já começa a colocar receita pública dentro do AFO, mas isso deixa muito complexo. Do jeito que eu esquematizei esse mapa, é o melhor jeito de você estar aprendendo AFO. Você começa tendo uma noção do que é feito, você começa tendo uma noção do que foi feito no Brasil, você começa tendo noção da evolução, né, que o orçamento ele começou com bastante falhas, com bastante dificuldade, com bastante desdenho, e foi se aprimorando até chegar ao seu atual, que é o orçamento programa. Feito isso, eu quero que você já parta para a bateria de questões, você faça as suas questões, você faça as suas anotações, você leia sua lei seca, né? Leia a 4.320, leia o artigo 165, e com isso a gente vai terminando esta aula. Até a próxima.